Boa tarde, novamente. E ontem a gente viu um pouco, né, sobre visualização de dados, viu questão deixa eu só, um, um fragmento de teoria, né? Hoje vamos entrar num outro ponto do uso do R, que é produzir relatórios ou produzir arquivos replicáveis, né? Então, a gente começou vendo a sintaxe do R lá, a parte mais básica, como que opera os vetores, como cria um objeto, identificar a classe de objeto, transformar as classes, criar um data frame, carregar um data frame a partir de um arquivo externo, salvar esse data frame também em outro arquivo diferente, exportar, né? Export, fazer gráfico, exportar o gráfico, coletar o dado, a gente não viu aqui, mas é possível fazer isso com a R. Hum, Então, assim, mas eu tenho tudo isso, mas falta uma coisa, que é produzir o próprio relatório no R. Então, eu não precisaria estar exportando os gráficos, poderia já incorporar dentro do meu arquivo final. Ou, inclusive, coleta, análise, tratamento, fazer tudo a partir de um arquivo. Claro que fica mais organizado se a gente fizer um arquivo, um script para coleta, um script para tratamento, enfim. Mas é possível avançar com R e fazer diversos tipos de apresentação de dados com ele, desde um arquivo Word, um arquivo PDF, um slide em PDF, um slide em HTML, um slide em PPTX, né? Que é se eu não me engano, é o formato do PowerPoint, um slide em HTML, como já falei, mas também fazer outros tipos de visualizações, né? Um artigo, uma tese, dissertação ou dashboard. Por exemplo, deixa eu trazer isso para cá. Por exemplo, esse artigo aqui eu fiz para uma disciplina e eu fiz ele todo no R, desde o tratamento do dado, a escrita, a produção dos gráficos, tudo, né? Então, veja como fica relativamente bem organizado a partir do R Markdown. Então, já aparece inclusive já um workpaper já mais cara de publicação, né? Então, abstract, palavra-chave, introdução, aqui é a data, a paginação, as referências já em um formato, se não for a BNT, é APA, eu não lembro agora, mas já está a citação dentro de um formato padronizado. Então não tem aquele problema de receber aquele. Eita, não, eu não compartilhei minha tela, né? Vamos lá, voltamos. Desde ontem estou meio atrapalhado. Ontem eu não gravei a aula e hoje eu tô. Já iniciei assim meio atrapalhado. Boa tarde, Amanda. Então, assim, é possível fazer uma, um artigo completo para dentro do R, sem precisar utilizar qualquer outro programa. Abrir ao menos, né? Então, aqui já está o título, questão de filiação universitária, etc. A disciplina para que eu estava fazendo o artigo, o resumo, as palavras-chave, a introdução aqui já tem a citação num padrão. Então, como eu ia dizendo antes, não, eu já não vou ter aquele problema de, fulano, padroniza tuas citações, que tuas citações não tá padronizada. Aí uma você bota APA, outra você bota BNT, outra você bota qualquer outra coisa, e aí vai, e a confusão vai indo.
Aqui a gente não vai ter esse problema. Nota de rodapé, dentro de um padrãozinho já, as subseções, fazer quadros, nesse caso aqui eu utilizei o recurso para fazer a análise de teoria dos jogos, né? Dilema do Prisioneiro e a Caça ao Cervo, o Stag Hunt, como é mais conhecido. Ah, vamos lá, adiante. Texto, 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 texto. Metodologia, mais coisas aqui. Fazer a parte que às vezes isso aqui é muito chato fazer no Word, quando a gente está querendo fazer fórmulas. Parará. Fazer o próprio gráfico, já no corpo do arquivo. Então eu não tenho problema de estar. Eu importo para um lugar, exporto para o outro, depois importa de novo e aquela coisa toda. Então já faço o gráfico na medida que eu quero. Mas dentro eu vou fazer uma análise. Eu preciso de tabela. Vou fazer análise de regressão. Já posso incorporar a regressão, inclusive, já em um formato específico. Nesse caso aqui é um padrão mais comum, né? Que é o coeficiente, o erro e a significância pelos asteriscos, né? Então já posso já incorporar, fazer a regressão, já incorporando o resultado direto no arquivo. Então já é um trabalho a menos aqui de formatação de uma tabela, que dá trabalho formatar isso aqui. É chatinho. Então aqui já tem os 4 modelos, ó, que eu fiz 4 modelos. Modelo 1, modelo 2, modelo 3, 4, tudo na mesma tabela. E eu vou dizer, isso aqui é uma linha de código bem simples, a gente vai ver essa linha. Parará, parará. E já as referências padronizadas também em algum formato. Aqui está um pouco meio bagunçado o formato, saindo, vazando, porque na época eu esqueci de fazer algumas coisinhas, alguns ajustes. Mas tudo isso aqui é ajustado. Então, referência, referência, pronto. Ou seja, um artigo todinho feito sem precisar sair do R. É, tratamento dado, o gráfico, a regressão, quadros, tabelas, texto, tudo, referências. Então, mas pode ser que a nossa demanda não seja uma demanda tão técnica assim, seja uma demanda para um público mais geral. E aí a gente tem a possibilidade de fazer dashboard, né? E aí eu vou mostrar umas aqui do curso que eu dei de visualização de dados na UFMG, eu acho 2019. E alguns trabalhos do pessoal eu postei aqui no meu site. Foi 2019, foi no modo 2019 mesmo. Pronto. Deixa eu abrir essa aqui do Lucas. Então, é possível fazer isso aqui com R. Então, o Proton faço uma dashboard. Nessa aqui não tem nenhum efeito específico, mas eu tenho várias seções de gráfico, mapas. Tenho aqui uma descriçãozinha, como é que foi feito e tal. Que era uma das exigências da avaliação. Isso aqui foi um trabalho da avaliação do curso lá de visualização de dados. Isso aqui da Suzana, inclusive está aqui com a gente, que lembrou que eu não estava fazendo o compartilhamento de tela. Então, mapa, um map tree, né? Uma relação de gasto e volta, já com algum efeito, ó. Inclusive aqui tem esse tipo de gráfico, tem um efeito interessante que eu posso selecionar uma parte dele e aí ele dá o zoom na parte do que eu quero explorar. Aí, mais gráfico, também com alguma interação com o usuário. Passo o mouse, sai os valores. Então, deixa eu ver aqui. Milas por renda e pobreza, desigualdade, tarará.
Então, posso fazer desde colocar, fazer artigos, teses, dissertações, inclusive sites é possível também, livros, a dashboard, como apresentei agora. Então, é um caminho aberto que tem muitas possibilidades. Para isso, a gente vai utilizar um negócio chamado R Markdown, que é uma linguagem de tipificação parecida com HTML, que conversa bem também com LaTeX, para quem já ouviu falar. Então, hoje, o R Markdown ele tem uma capacidade incrível de aumentar a nossa produtividade, seja nessa parte mais dashboard ou seja na parte mais de escrita acadêmica, propriamente dita. Aquele relatório que eu mostrei ontem, deixa eu ver ele, tá aqui, é nesse site mesmo. Não, no outro. Aqui o relatório que eu mostrei da Axo também foi feito em Markdown. Funaps, relatórios, aqui. Então, é feito em Markdown. Então, já tem um script em Markdown que gera isso daqui. Então, eu não preciso escrever esse rodapé toda vez, posicionar essa logo, enfim, todo o design, toda a parte de a estrutura, o código já está pronto e o Mark só passa a atualizar os dados. E isso aqui é feito com R Markdown. Nesse caso aqui, eu faço com PDF especial e esse tipo de slide especial. Eu faço uma combinação de Markdown e LaTeX. Vamos para a pasta da aula 4. Vamos abrir a nossa aula 4. Já estavam trabalhando nela ontem. Já está gravando, Erickson. E terça-feira esteja presente, já que você faltou ontem. Pronto, esse é o script que estavam trabalhando. A gente não vai trabalhar com ele. Poderia, mas não vamos. Vamos aqui em File, New, e aí vamos escolher aqui R Markdown. Muito bem, seu Edson. Eu entrei na sala errada hoje. Eu estava no outro link 3 e 5 e não tinha ninguém na sala. Eu já estava agoniado. Oxe, o povo todinho desapareceu. Tudo bem que as pessoas vão sumindo do início ao fim do curso de R, mas assim, todo mundo de uma vez. Aí eu descobri que eu estava com o link errado. Clicaram aí, no Markdown. Pode ser que para vocês peça para instalar uma série de pacotes. Aí é só clicar assim o OK e deixar instalando. Quando terminar de instalar, ele vai pedir, vai aparecer essa tela aqui. Como está aí para vocês? Chegaram nessa tela? Karen, deixa eu voltar aqui. Eu abri o R a partir da nossa parte da aula 4. Aula 4, abri o R estava fechado, né? Depois que abri o R, quando ele terminar de carregar aqui, File, New File, R Markdown. Clique em R Markdown e aí pode ser que para vocês peça para instalar um monte de coisa aí. É só clicar assim ou OK e deixar instalando. Logo depois vai aparecer essa tela. Deixa eu fechar aqui. New, depois de New, R Markdown.
Clicou no R Markdown. Se não tiver instalado, ele vai pedir para instalar um monte de coisa. Pronto. Aí você vai clicar OK, sim, segue a vida. Aí vai esperar. Quando terminar, ele já vai abrir essa tela. Nessa tela, aqui a gente tem quatro opções no lado esquerdo aqui, ó. Documentos, apresentação, Shine e templates. Eu tenho alguns instalados, para vocês devem aparecer nenhum instalado. Também não sei, essa é a versão mais nova. No início, a gente pode colocar já aqui o título do nosso documento. Eu vou botar aqui aula 4. Aula 4, relatório. O autor, a data. Como não é um slide, poderia ser um slide. Ó. Se for um slide aqui, eu poderia escolher qualquer uma das opções. Tá vendo? Ó? HTML, PDF ou PowerPoint, o clássico lá. Aqui eu vou ter HTML, PDF ou Word. E aí onde é que eu falo por isso que eu falo muitas vezes de vai precisar ao menos não abrir. Por quê? Por mais que a gente não abra um editor de PDF chamado LaTeX, no caso para o Windows chamada MikTeX e para o Mac, o MacTeX, ou o TextLive lá para o Linux, eu tenho que ter eles instalados. Ele tem que estar instalado para poder compilar o arquivo. Ou preciso, se for para o Word, precisa estar com o Word instalado. Aqui, para essa aula, a gente vai fazer um teste tanto com HTML quanto com Word. Vou deixar o PDF para vocês explorarem depois, porque pode ser que demore a instalação de algum desses elementos aqui, um deles pelo menos. Então, o Word eu acredito que todo mundo tem instalado na máquina, seja ele do pacote Office ou do pacote LibreOffice, OpenOffice. Então, a gente tem esses programas já instalados normalmente, né? Posso avançar? Todo mundo chegou nessa tela? Vamos escolher a primeira opção aqui, HTML, que é o HTML só precisa de um navegador de internet para abrir. Clico OK, ele vai abrir um arquivo que vocês olham aqui, ó, o script dele já tem uma bolinha roxa, vinho, com o nome RMD, né? E aqui está sem nome, porque a gente não salvou ainda. Mas aquelas informações que a gente salvou lá na tela inicial, aula, que era o título, o autor e o tipo de documento. Esta é a primeira parte do arquivo, do R Markdown, que é o setup do documento, ou seja, onde estão as configurações do documento, tem que existir e tem que ser sempre a partir da primeira linha. Então são 3 tracinhos e fecha com mais 3 tracinhos. E aqui dentro eu tenho as variáveis que vai ser colocada no final, né? No arquivo que vai ser compilado. Isso aqui é escrito numa combinação com numa linguagem chamada YAML. No YAML. É com essa linguagem. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Importante saber é que as configurações que determinam o que vai ser o arquivo, vai ser um slide, vai ser um PDF formato A4, ou vai ser um PowerPoint, um Word, um HTML documento, tudo fica nesta parte aqui do setup. Okay? Quando a gente faz esse procedimento de abrir um novo arquivo com RMarkdown, ele por padrão já nos traz uma explicação de como funciona aqui. Daqui a pouco eu volto para a gente ver como explicar detalhe sobre cada passo. Mas
uma outra opção que fica habilitada para a gente é esse botão aqui, o Knit, ou Knit, que parece lá o fio lá do Facebook. Quando eu clico nele, a primeira coisa que vai me pedir aqui é salvar. Eu vou salvar com o mesmo nome, aula 4, e ele vai se salvar nessa extensão .rmd, ou seja, um arquivo Markdown. E aqui embaixo no console, ele começou já a compilar o arquivo. Já gerou aqui uma visualização básica. Se quiser eu posso fechar. Vou lá na minha parte, ó, gerou aqui um HTML. Aula underline 4 HTML. Se eu abrir o nosso HTML, já está lá a explicação que estava escrita, tá o nome né, da atividade, o autor, a data que foi feito. Tem esse código aqui, tem um resultado que seria equivalente ao nosso console, tem um gráfico plotado. Então, veja que a grande dificuldade foi apenas apertar o botão Knit. Mas vamos voltar para entender isso aqui melhor. Bem, diferente do RScript, depois desses 3 tracinhos aqui do setup, eu posso escrever qualquer coisa, literalmente. Só que por padrão a gente usa, por questão de organização, a gente usa esse primeiro chunk aqui. Não é o boneco assassino. Esse primeiro chunk para definir algumas configurações de como vai ser executado os códigos no R. E o código no R não é escrito na área em branco, mas nessa área acinzentada que é o chunk. E aqui eu estou dizendo, ó, é um chunk que vai executar R. Esse aqui não vai ser incluso. Por padrão, vai mostrar o código. Quando eu digo echo, quer dizer, mostre o código. Então aqui embaixo, ó, K, ele mostrou o código. Pressure, echo, falso. Então ele não mostrou o código. Como a gente pode voltar lá no nosso HTML e ver que não tem o código do gráfico, só tem o gráfico. E fora das áreas cinzas são texto. Então eu posso botar aqui, isso aqui são os cabeçalhos, né? Com o hashtag, e o hashtag aqui não é comentário, né? Ele só é comentário se estiver na área cinza. Se estiver na área cinza, ele tem um papel de comentário. Se ele está aqui na área em branca, ele tem papel de títulos e subtítulos. Ok? Compreenderam essa parte? Bem, vamos apagar isso aqui abaixo desse chunk. Vamos apagar todos. Começar nosso arquivo do zero. O único que a gente vai manter aqui é esse chunk principal, que é o do setup. E vamos trocar isso aqui para falso. Ou seja, eu não quero que o código, por padrão, não apareça no meu arquivo final. Principalmente se eu estiver fazendo um artigo, uma coisa e outra, código a gente bota para, como é que se diz? Quando tem essa opção, coloca em algum repositório ou coloca no final, né? Um pós-texto. Vamos escrever aqui um primeiro subtítulo. Que eu vou fazendo tabelas. Para digitar o código, eu preciso inserir um chunk. Posso fazer isso manualmente, ou posso vir nesse botãozinho verde aqui com C, perto das setas,
e aqui ele vai me dar várias opções. Eu vou escolher a primeira, que é o R. Mas veja que eu posso, inclusive, programar no arquivo só RPython. Eu posso estar no mesmo arquivo, preciso de alguma coisa do Python, escrevo em Python, eu quero uma coisa em JavaScript, escrevo em JavaScript, e no final tem um arquivo só com com tudo que foi necessário. Ou em C, né? O SQL, enfim. Mas aqui no caso vai ser só R. Então, eu não preciso colocar nada além do próprio R, né? E aqui dentro eu posso escrever o meu código. Como nossa área tem objeto, eu vou deixar como padrão aqui rm list ls, que é para apagar, limpar a área, né? Mas tome cuidado com isso aqui. Por quê? A noção do algoritmo aqui vai ficar muito mais forte, de sequência. Então, estou fazendo isso aqui no início, logo eu não posso ter códigos antes de aqui, porque senão vai apagar tudo que eu fizer. E não vai conseguir gerar o arquivo. Por quê? Primeira, quando o R Markdown vai compilar o arquivo, ele diz, ó, o que é que tem no primeiro chunk? Tem isso. No segundo chunk tem o quê? Outra coisa. Mas pode ser que a outra coisa dependa de um objeto que está no primeiro chunk. Então, cuidado. Porque senão se você apagar o que está no chunk anterior, você vai perder essa conexão, né? Você vai dar lá objeto não encontrado, coisa do tipo. Então, e aqui aquela noção que eu falo, ó, tem um install package, deixa comentado. E aqui vai ser obrigatoriamente deixar o comentário, porque senão toda vez que você clicar em init ou knit, você vai instalar o pacote novamente. E não precisa, porque ele já está instalado. Mas é obrigado ter o library, né? Library, deixa eu chamar um que a gente já utilizou. Eu faço o library para fazer as minhas primeiras, meu primeiro tratamento, né? Mas tem que mantê-la aí para quando for executar o script. Porque ele vai fazer o quê? Executar desde a primeira linha. Deixa eu executar isso aqui também. Bem, na nossa pasta dados, tem a gente fez ontem, deixa eu pegar aqui. A gente fez uma tabelinha. Deixa eu ver qual era a tabelinha. Tá, era uma descritiva, né? Da base de dados. Da base de dados MG. Foi isso? Foi. Foi MG comparecimento. Então vamos criar lá nosso banco. Deixa eu copiar aqui, né? Espera aí. Era banco, isso aqui. Então, a gente tinha banco, CSV2, dados, MG perfil, abstenção, 2018.csv e depois selecionamos só Belo Horizonte. Aqui eu executo e posso trabalhar aqui normalmente. Só que a gente fez o que? Uma descritiva, né? Um describe. No caso foi tão describe by. Vou salvar dentro de um objeto chamado desk e vou dizer o seguinte: banco, quantidade, abstenção,
group de banco, foi sexo, gênero. E inseri o mat, que era para transformar em data frame. Posso executar. Esse objeto já está disponível. Se eu executo aqui, a diferença é que ele não vai me aparecer mais no console. Ele já aparece na minha, onde será, de fato, no meu arquivo, na minha folha, já no formato que ele deve aparecer, né? Se, quando gerado o arquivo. Só que para incorporar uma tabela no R Markdown, existe várias formas, mas o mais básico é com o cable, que é uma função do pacote init.r. Então, quando eu boto dentro do cable desk, ele já me diz aqui, ó, ele já faz, já bota na formatação. Só que eu digo, ó, esse X aqui é o nome da linha, eu não quero. Eu vou dizer assim, ó, row names falso. Eu só quero, de fato, a tabela e deu, pronto, aqui, ó. Ela já foi-se embora da minha visualização. Suponha que eu também quero definir a quantidade de decimais. Eu posso dizer dígitos vai ser 2. Se eu executo aqui, ele já padronizou todas as colunas que têm a decimal em 2 dígitos. Vamos ver como ficaria o nosso arquivo final? Para isso, basta clicar aqui nesse botãozinho, parece o fio lá do Twitter, e init. Ao executar, ele vai executar. Veja aqui, ó, no console que ele executa chunk por chunk. Então, aqui está em 80%. Como ele está, veja, ele está tendo lá o trabalho de carregar, fazer o subset, calcular o desk, carregar todos os pacotes. Por isso ele está demorando um pouquinho, inclusive porque essa base também é um pouco grande, né? Pronto. Executou. Ele já abriu aqui para a gente o nosso arquivo. Deixa eu voltar aqui na nossa parte para abrir ele direto no HTML. Então a gente já tem o HTML é o mesmo formato de página de site. Então a gente já poderia inclusive hospedar isso aqui. Então a gente já tem aqui a nossa nosso subtítulo e já tem a tabela especificamente. Até aqui tá ok? Dúvidas, questões? Deixa eu voltar no código para vocês visualizarem. Então vamos lá, né? Sem dúvidas, ou todo mundo enganchado ou todo mundo bem. Então eu poderia escrever aqui, por exemplo, desculpa, tem que ser depois dessas 3 frases. Tanto aqui como poderia escrever aqui também. Recomendado deixar pelo menos uma linha de tabela abaixo. O resultado foi pronto. Vamos abrir aqui mais um chunk.
Vou colocar um subtítulo. Botar dois hashtag, vou botar aqui. Deixa eu ver aqui uma opção. Tá, eu vou pular a parte gráfica e vou continuar nas tabelas para a gente já ver um negócio aqui. Aproveitar essa base de dados. Então, deixa eu ver aqui. A gente vai utilizar um pacote. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Que é o Stargaze. O Stargazer, tenho ele não. Então, instalar ele. Vou instalar aqui no console porque eu não vou precisar, como eu não quero manter ele, o script de instalar, vou só instalar no console. Fazer install pack, install package. Pronto, instalado, vou carregar ele. Esse pacote em especial, ele é para trabalhar com tabelas do modo geral em LaTeX. Como a gente está trabalhando com Markdown, eu vou botar aqui, ó, resultado disso aqui, incorpore no Assis. Aí ele vai entender que é para... O cable é uma função do pacote Knit. Já está instalado aí porque vocês já estão utilizando o Markdown. Só fazer o library dele. Mas tem uns pacotes com esse nome, que é o Cable Extra e eu acho que tem um outro também. Mas, mas não é o que a gente está usando. A gente está usando só a função mais básica, que é a função Cable. Então, quando eu quero fazer uma análise de regressão, alguns aqui não faz o menor sentido porque não conhece. Mas para outros já vai fazer mais sentido a trabalheira que dá. Então, quando eu vou fazer uma análise de regressão, eu quero exportar lá meus coeficientes, etc, etc. Então, o Stargaze é uma forma mais fácil de fazer isso. Suponha que eu tenho uma regressão qualquer, vou chamar aqui de modelo 1, uma regressão linear, que eu vou chamar quem? Eu vou chamar a quantidade de minha dependência ser quantidade de abstenção. Essa que está escrito por quem? As independentes serão ds estado. E aqui a gente vai ver uma coisa que a gente estava falando, que ó, é categórico, é uma variável, é, é uma variável caractere, né, de texto. Mas aí o R entende que você está jogando isso na regressão, então ele vai categorizar automaticamente isso daí. Mas... E a outra vai ser... Não, vou botar só assim. Data vai ser quem? Banco. E é isso. Então já tem o primeiro modelo. No primeiro modelo, se eu executar aqui, ó, eu já tenho meus coeficientes. Desorganizado, etc. Fazer o modelo 2. No modelo 2, eu vou usar a mesma, só que eu vou acrescentar aqui ds gênero, que também é texto, vai virar categoria. Também a base de dados é banco, dei um enter aqui só para facilitar a visualização. Executado, também já tenho a regressão linear número 2. E como é que eu faço para fazer a tabela? Basta dizer o seguinte: Stargazer, modo 1, modo 2. Claro que posso fazer mais edições, mas não vou fazer aqui. Eu só vou acrescentar aqui o seguinte: que o header é falso, que é a parte do
é uma parte, nesse caso aqui, do LaTeX. Eu não vou querer ela. E posso já colocar um title. Vou dizer aqui um title, modelos, linear. E vou acrescentar também um style, um estilo. Tenho vários estilos. Aqui eu vou acrescentar o estilo da AJPS. Se eu executar aqui, só vai aparecer os códigos do LaTeX. Só vai aparecer os códigos do LaTeX. Mas quando eu executar aqui meu init.art, aqui eu esqueci de botar um texto, né? Modelos de regressão. Já não vai sair isso na primeira vez que eu executar, né? Porque ele já está rodando. Veja que eu não precisei carregar o banco novamente, porque o banco já tinha sido carregado e tratado de alguma forma no chunk anterior. Ah, imagino, porque aqui, como eu estou fazendo HTML, ele não vai executar de novo por conta do coisa, mas o Stargaze vai se não conversa bem com o HTML. Precisaria de outra, de outra função, me parece. Mas parece que eu tenho um tipo também aqui. Parece que eu tenho uma outra opção. Parece que tem uma outra opção. Estou lembrando agora. Tipo, tenho. Tá, eu posso fazer aqui. Type HTML. Vou executar novamente. Se fosse gerar lá para o PDF, tem que estar lá no tipo LaTeX, que é o tipo por padrão, né? Por padrão ele já é um tipo LaTeX. Pronto. Agora, olha só, agora saiu a tabela direitinho, mas é o seguinte, ó. Deixa eu, deixa eu ver se isso aqui é necessário. Isso aqui é mais necessário que a gente está fazendo com LaTeX. A gente colocar essa opção aqui, ó. Type. Type igual a HTML. Deixa eu executar de novo. Para esse formato aqui que a gente está utilizando de documento, que é o formato HTML, né? Conseguiu? Então, ele está salvando na sua. Ah, tá, ele deu isso aqui agora. Não foi isso? Aqui, igual a minha. Pronto. Aí foi aquele argumento que eu retirei aqui, ó. No é. Não, aqui, ó. No resultado, tem que colocar o assis igual a assis. Você colocou isso aqui? R, vírgula, results igual a assis. No chunk.
Ó, não, olha só. Não, não. Você tem que conferir se está exatamente igual ao meu, porque agora vai funcionar. Daqui a pouco você compartilha sua tela. Deixa eu só confirmar que vai funcionar. Ok, funcionou. Tem umas coisas aqui que a gente vai aprender como retirar. Mas funcionou aqui, ó. Agora compartilha a tua tela para a gente ver como é que tá. Precisa não, eu vou conseguir aqui. É, por isso que era bom ter um arquivo do zero. Porque aí mesmo ele só vai mostrar o código, né? De fato, aí dentro do Markdown ele só mostra o código. Quando a gente compila, ó, aqui ele só vai mostrar o código. Que nesse caso é o código HTML. Antes estava o código LaTeX. Mas quando a gente compila o arquivo, ele já entende que isso é um HTML e já joga no lugar correto. Que aí, não, nada. Vamos voltar aqui. Mais alguém? Pronto. Porque aqui na tela mesmo do Markdown, ele só vai apresentar o código. E está correto. Ele apresentou o código, está executando, ok. Só que ele só vai inserir, por isso que esse assis, que é para ele inserir dentro, quando ele terminar de quando ele estiver compilando, ó, insira isso no meio. Pega aí a brecha da compilação e empurra esse código. É, por isso a gente mudou aqui para HTML, que estava por padrão de LaTeX. Só que quando a gente está fazendo o nosso arquivo, está aparecendo isso aqui, ó, umas mensagens, umas coisas. Como a nossa suposto arquivo final, a nossa já tabela já está bonitinha aqui, ó, já toda com todos os com, com todos os coeficientes, erros e significância e tudo mais, estatística F, ajuste do R quadrado ajustado, R quadrado, o N, a constante. Ah, o rodapé lá já com p-valor e tal. Ou seja, um negócio bem organizado, né? Mas tem isso aqui, isso aqui no meio. Então, isso aqui a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar para que toda vez que aconteça isso, no caso aqui no chunk principal, no setup, ou eu posso colocar em cada chunk o que eu quero. Vou botar só nesse para vocês verem. Olha aqui, ó. Mensagem vai ser igual a falsa. Não quero nenhuma mensagem. Compilo o arquivo sem mensagens. E aí ele vai compilar novamente e supostamente sem aquelas mensagens. Que no caso era aquela mensagem lá de carregamento do pacote Stargazer. E agora o nosso arquivo está sem mensagem nenhuma. Ok? Compreenderam? A gente poderia fazer gráficos agora, poderia escrever texto, enfim. Até aqui tá ok? Ah, o Stargaze não funciona para quando exportar em um Word. Então a gente pode fazer duas gambiarras. Uma, exportar só a tabela em HTML e copiar para o Word. Ele vai entender que é uma tabela. Copiar e colar. Ou procurar um pacote adequado que já faça isso para o Word. Eu acho que até sei o nome de um pacote, que eu estava trabalhando de madrugada nisso. Deixa eu ver se eu acho. Só um minutinho.
Sempre na, no nosso camarada Google, né? Ah, table. Tarará, tarará, stable. Flex table, eu acho. Esse aqui. Package Flex table. Eu acho que é esse camarada. É ele mesmo. Então ele tem condições de fazer tabelas para o HTML, para o Word, PowerPoint ou PDF. Então, esse é um pacote bem legal para fazer manipulação de tabelas, etc., dentro do R Markdown. Tabelas de todo tipo. Aqui, ó, o chunk dele. Tem uma grande possibilidade. Mas tem também alguns pacotes específicos para coeficiente de regressão. E pode ser que como é que se diz? Exporte para o Word direto, né? Que é a grande questão. Inclusive, falando de pacotes para coeficiente de regressão, vou aproveitar aqui o gancho da regressão, botar aqui gráficos, regressão. Tem um pacote, vou incluir aqui um chunk, library ggcoef. Mas o nome dele não é esse. Deixa eu só catar aqui qual que é o nome do pacote, que agora eu esqueci. Putz, ggcoef, função R. É de um pacote gggelm. Então vamos lá, instalar, fazer gg. Deixa eu ver se já tem instalado. Tem ou não. Então, instalar ele. Escrever errado, né? Porque ele não achou. Eu vou voltar lá no Google. Ups. É com dois L's. São dois L's. Então, no install são dois L's. Eu posso botar acento normal. Library. E aqui tem aqui o problema da mensagem, né? Quando carrega o pacote, eu vou botar aqui também. Então veja que pode ser mais prático colocar lá no chunk principal lá do setup. E aqui eu vou dizer assim, ó, ggcoef e eu boto o modelo. Vou botar só um modelo. Ele está dizendo que eu preciso do pacote Brown. Vamos instalar o pacote Brown. Ele está dizendo que eu preciso dele. Então vejo que boa parte do R é ler, né? Deixa eu carregar novamente. Agora sim. Já plotei meu gráfico da regressão, dos coeficientes. Então aqui já é mais uma forma de fazer
análise de regressão sem precisar necessariamente de uma tabela de regressão. E como ele é ggplot, então a gente já sabe que ele funciona as funções do ggplot, ele é uma extensão do ggplot. Então posso fazer aqui, ó, tem, por exemplo, passa. Já mudei o tema. E fazer todas as edições. Poderia fazer assim, ó, labs x, y, na verdade, eu acho. Não é x, ele está invertido. X, não quero nada em texto que tem esse nome termo. Não, então tá correto. É o contrário mesmo. Então é y. Então y aqui ficou sem o nome dos termos. E aqui eu poderia botar x, botar aqui coeficiente. Então já posso entregar um artigo um pouco mais organizado e não necessariamente com a tabela. Posso inclusive botar informações, outras informações aqui dentro, para não precisar da tabela. E posso fazer o nosso init lá. Eu entendo que para algumas pessoas isso aqui não faz o menor sentido, por enquanto, que não sabe nem para que serve uma regressão, mas já é o. Quando descobrirem, já sabe que tem jeito mais fácil de plotar a tabela ou o gráfico. E assim fazer qualquer edição relacionada ao arquivo, né? Já fechou aqui, deixa eu abrir lá na pasta o nosso HTML. Então, fizemos uma tabela descritiva, fizemos um modelo de regressão e ainda plotamos o gráfico de um dos modelos de regressão. Inclusive tem uma opção de botar os dois modelos no mesmo gráfico e ele para ficar mais fácil a comparação dos modelos. Existe essa opção também. Ok, até aqui conseguiram rodar? Entenderam a lógica de como funciona? Então podemos avançar, né? Show. Considerando que a gente fez isso aqui tudo em HTML, que é para vocês verem a possibilidade de fazer HTML, e o tipo de arquivo que gera, né, com arquivo .html. Agora a gente vai fazer para o Word. Então vamos aqui no nosso file R Markdown. Não entendi, Isabela. Nesse caso, categórica, você fala. Aí, no caso, como está em ordem alfabética, a gente teria que ver as classes, né? Então, ele vai pegar a classe que começar em ordem alfabética, que será a primeira, será a de referência. Isso que a gente não. Mas se fosse um modelo que a gente precisasse determinar, no caso aqui, ó, deixa eu ver aqui, vou fazer aqui mesmo. A gente tem duas classes, masculino e feminino no gênero. Então, o gênero, a referência vai ser feminino, que é F, né? Mas na verdade não vai ser, porque tem desconhecido, né? Deixa eu abrir aqui a nossa tabela. Tem mais. Não, vai ser feminino mesmo, porque o outro é o não informado. Então não é depois. Então de referência aqui é feminino. Mas se eu quisesse mudar a ordem, eu teria que transformar ela em fator e determinar lá
os levels, né? Como a gente viu antes de ontem, eu acho. Foi ontem ou foi antes de ontem, como determinar os levels antes de ontem, na parte de texto, na aula de texto. Como determinar os levels da variável fator. E aí você organiza a ordem de quem é que vai ser referência. Quem é o primeiro vai ser referência. Nesse caso, como está em ordem alfabética, o primeiro foi feminino. Isso nos elimina aquele trabalho que antigamente a gente pegava isso aqui, criava uma variável para feminino, colocava tudo zero, no caso não precisava, colocava só uma variável para masculino, onde era masculino e, enfim. Aí você tem várias variáveis, aí repete esse procedimento, até variável não, várias categorias, aí vai repetindo isso. Aí a gente elimina esse passo a passo, porque aí o R já entende que é para ser feito isso. Tá, pronto. Ok? Então vamos lá, criar um novo R Markdown e a gente vai escolher agora, testando o Word. A gente vai escolher agora a opção Word. Feito isso, ok. E veja que ele vai acontecer a mesma coisa, ele vai abrir o manualzinho. A gente não quer o manual, ignora o manual. Aqui onde está echo true, vou botar false. Já vou colocar aqui, ó, mensagem falso, eu não quero nenhuma mensagem. O nosso setup já está configurado aqui, não vou mexer, eu posso. Vou botar aqui só um Denison Silva. Pronto. Posso criar o meu novo chunk. Vou criar até aqui um subtítulo testando no. E vou abrir o meu novo chunk. No meu novo chunk, eu já vou começar aqui, pelo visto aqui, limpando a área, porque eu não quero essa parte que tem lá banco, essas coisas. Deixa eu executar aqui. E na nossa pasta dados, eu tenho um arquivo chamado COVID-XLSX. Então, eu vou chamar ele de COVID mesmo. Vou fazer read XL, read Excel. Lembra, aqui, porque eu vou usar só uma função. Então, eu não preciso carregar todo o pacote. Então, dois pontos, e a função que eu quero. Que vai ser dados, a rota, né? Dados, covid.xlsx. Carreguei, tem 65 observações, que é a quantidade de 9 casos por semana epidemiológica em Minas Gerais. Novos casos, novos óbitos. Isso o ano passado, né? Até 21. E eu quero criar um gráfico de linhas com isso aqui. Library, ggplot. Vou dizer o seguinte: ggplot, porque a gente sabe que tem que ter a função principal. Dentro dela, vou dizer quais são os dados, que é COVID, e vou criar minha estética, como aprendemos ontem. Na estética, eu preciso colocar o quê? Quem vai ser o meu X e quem vai ser o meu Y, não é isso? Então, eu vou dizer que no meu X vai ser quem? Vai ser essa variável é piano aqui, que é semana epidemiológica do ano, de algum ano, né? Então, semana 9 ano 2020. Então, eu vou dizer o seguinte: é piano, né? Que vai ser o meu X, e no meu Y vai ser uma das variáveis numéricas, que são novos casos e novos óbitos. Vamos botar novos casos? Novos casos. Então, eu já tenho aqui
a nossa. Quer dizer, aí é outro detalhe, ele não gera o gráfico aqui no plot, porque ele vai gerar direto no Markdown, onde seria a nossa folha. Então, onde gerou aqui a nossa estética, né? Os dois eixos, etc, etc. Mas falta o que ainda? Falta a nossa geometria, que nesse caso será linha. Então, geom, line, e não deu certo. Novos casos. Então, novos casos. Um, dois, dois, novos casos. Ah, tá. É porque é o seguinte, como aqui eu não tenho nenhuma categoria e eu precisaria, e como a variável aqui não é uma data especificamente, ele está dizendo, ó, eu estou trabalhando com duas categorias, que isso aqui é uma variável, se eu não me engano, caractere. Então ela não é nem uma sequência numérica, nem uma sequência de data. E uma linha significa tempo. Quando estou fazendo gráfico de linha, normalmente eu quero algo no tempo. Então, ó, tem uma coisa errada aí que você está fazendo. Eu não consigo fazer isso. Então ele dá uma opção. Cria um grupo para fazer a consistência. Então eu digo o seguinte, faço o seguinte. Dentro da estética, eu vou dizer aqui, group vai ser igual a. Eu vou botar coisa. Só botar. Vou botar só casos. Isso aqui é irrelevante. Só precisa ter ele, que é para ele dizer que vai criar um grupo a partir dessa variável, né? Porque como não tem, como a variável x nossa não é nenhuma data, nenhuma ordem numérica, ele precisa saber o que é que vai fazer. Então eu crio como grupo, essa é uma forma de burlar o padrão original da variável, da função, que seria receber uma data ou uma sequência numérica. Então já fizemos isso. E já sabemos como editar nossos gráficos. Então, tem, vou chamar o brilho aqui. Então já temos o nosso gráfico aqui. E aqui eu poderia fazer o quê? Labs. Quem vai ser o title? Vai ser novos casos Covid MG. Eu posso botar um caption, dizer fonte. Quem? Quem vai ser a fonte? MS, Ministério de Saúde. Eu posso botar X, botar o nome mais decente, botar semanas epidemiológico. E no Y, posso simplesmente botar o quê? N, que é o número, né, de casos. Então, o nosso gráfico já está um pouco mais arrumado, mas lá embaixo está avacalhado, né? Então, a gente pode incluir o quê? Aquele tema genérico, já vimos como fazemos, colocamos tema genérico, botamos no eixo texto X, texto X, vai receber um elemento texto, text, com um ângulo de 90 graus. Então já está bem mais organizado aqui. E posso executar. Acompanharam? Então vou executar aqui. Ele vai pedir para salvar, que a gente não tinha salvo ainda. Vou chamar ele aqui de exemplo. Então ele vai começar aqui a executar. A base é menor, ele carrega mais rápido, né? Já foi. Já abriu aqui o meu Word.
No caso, não é nem um Word, porque eu estou usando aqui uma versão mais nova de WordPad, né? Então ele já carrega aqui. Já carregou meus gráficos. Só que tem largura, não sei o que, parará. Então, tudo isso é editável. E a gente pode padronizar o que é que todos os meus gráficos têm a mesma largura, as mesmas dimensões. Então, eu posso vir aqui no nosso chunk e colocar fig altura. Vou botar 10 aqui. Fig largura. Fig ponto width. Vamos botar 10 também. Será que ele tem fig? Deixa eu ver. Tem aqui cap, alinhamento, manter. Eu posso jogar direto com uma pasta. Então acho que talvez seja o retina, mas eu não tenho. Pronto. Deixar aqui. Então se eu fizer 10 gráficos, ele vai obedecer a mesma dimensão, a não ser que eu coloque em cada chunk uma dimensão diferente. Ó. Aí esse grupo aqui, isso aqui é só um artifício. Imagina que eu estivesse fazendo, na verdade, esse argumento aqui, se eu tivesse uma variável categórica com grupos, por exemplo, masculino e feminino, ela ia criar duas linhas para masculino e feminino. Só que aqui a nossa variável, né, X, que é semana epidemiológica, ela tem um problema, porque ela não está escrita nem numérico, porque veja ela aqui, é 2020-9, 2020-10. Isso é texto. E ela nem está escrita em data, de fato. Por exemplo, 2/5/2010. Ela não está escrita assim. Então, como ela não está escrita no formato que eu posso entender que de fato é a sequência, eu simulo isso utilizando o casos, o grupo, né? O grupo, e aqui eu poderia inclusive botar nada dentro. É só para ele simular a ideia de grupo. E tá, vamos ver se tem algum erro, né? Parará. Tem. Qual o problema disso aqui? É que ele gerou aqui, ó, a semana 9 tá no final. A semana 9 era para estar aqui, ó, antes da semana 10. Então já vi um erro aqui nessa forma gambiarrenta de tratar o dado. Então, qual era o correto? Ter em formato de data ou numérico. No caso, a gente tem um ali numérico, que é a variável semana epidemiológica, né? Que é a variável semana ep. Só que tem o mesmo problema na semana ep. Por quê? Aí eu não preciso do grupo, ó, vejo que eu não preciso do grupo, mas fica avacalhada. Por quê? Porque eu tenho a semana 9 e a semana 10 assim consecutivamente nos 2 anos. Então, neste caso, o gráfico ficar correto, eu preciso fazer o que aqui? Pelo menos um, posso ir reorganizar os fatores, mas eu posso fazer isso aqui simplesmente, ó. Ó. Ou depois pegar e transformar em data. Tem um pacote que eu pego a semana epidemiológica e ele me gera a data correspondente, que seria, no caso, a maneira mais correta, né? Pegar a data inicial ou final da semana epidemiológica. Pronto.
Então a gente tem essa distribuição aqui. A 2010, 2020 e 2021. Aí agora sim está recebendo a semana epidemiológica. Só que é o seguinte, a primeira para visualizar lá no Word, vamos ver como é que ficaria, né? Deixa eu executar antes de fazer qualquer edição. Tá aqui imprensadinho, né? Mas eu podia fazer o seguinte, ó. Suponha que eu quero, vou diminuir esse 10 aqui para um 8. Deixa eu isso aqui para um 8 ficar talvez melhor. E vou dizer o seguinte aqui, ó. Ncode. Ncode vai ser só uma coluna. Ou seja, um vai ficar um gráfico abaixo do outro, e não um lado do outro. Eu posso fazer essa manipulação aqui. E deixa eu ver outra coisa que a gente poderia manipular. Não, por enquanto vamos ficar com isso. Já ficou um pouco melhor, né? A visualização. Ficou uma acima do outro, ficou. Mas a gente pode claramente diminuir isso mais, que está muito grande e tal. Podemos encontrar um padrão um pouco melhor. Então, tudo é uma questão de edição. Depois a gente encontra o nosso padrão, a nossa edição. Só que no nosso X, a escala tá pouco compreensível, né? Porque vai de zero, semana 20, semana 40 e o que é depois. A gente pode manipular isso aqui, a escala, fazendo scale. Qual que é a nossa escala, na verdade? É a nossa escala no X e ela é o que? Contínua, né? Porque ela vai de zero ao infinito. Ela é numérica, contínua. Então, vou dizer o seguinte, ó. Os breaks será uma sequência de zero até 50. O que é que ele faz? Ele coloca todos os todas as quebras, que ou seja, os breaks são cada linhazinha dessa. Botou até 50, mas tem mais linha aqui para frente. Mas eu poderia fazer o seguinte: meu break, aí eu vou usar uma função interessante, vai ser uma sequência que vai de zero, vou botar 60, de 10 em 10. Ou seja, o que é que ele vai criar? Ele vai criar um vetor 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. No lugar de fazer isso manualmente, eu uso essa função sequência e ele faz o quê? Nosso break agora é 0, 10 e assim a gente poderia fazer qualquer qualquer manipulação no dado, no gráfico. O que ficasse melhor, mais compreensível para o leitor. Compreender essa parte aqui? Veja que para gerar o nosso arquivo em Word não teve grande problema, né? É só mais uma questão de adequação, porque como ele tem um espaço limitado, então a gente tem que adequar o que a gente está fazendo nele. Podemos avançar? Vou só para a gente ver mais alguma coisa, vou instalar aqui, install, package, rejeitamos. Acho que é assim, se não for a gente procura na internet como é. Não é assim. Será que é com é?
É, agora foi. Library. Temos. Então, quando agora executar a função temos, vou até. Deixa eu botar aqui um hashtag para comentar essa. E eu tenho uma manipulação aqui, né? Então eu tenho que fazer antes dessa manipulação do tema. Então ele já diz aqui, ó, tema base, tema do calc, tema clean, The Economist. Ah, eu quero fazer uma fake news do The Economist. Não faça isso não, gente. Tem essa ideia maldita não. Mas é possível. Ah, aqui ficou esse mais no final. Vou executar novamente. Espera aí. Pronto, agora sim. E eu boto aqui uma fonte de Economist, né? Aí isso aqui vira uma fake news do The Economist. Verá lá no. Aqui já tá. A coloração aqui é por causa da tela, né? Então, já utilizando lá o tema do Economist. E assim eu poderia fazer colocar outros temas. Tem um tema feio do Excel, tem um tema. Esse aqui eu não conheço, não. Novo Excel. Pronto, o novo Excel é mais clean, porque o antigo era horroroso. O novo Jaleiro Tuft. Jaleiro Eduardo Tuft. O novo tema do Excel. Enfim, vamos lá. Deixa eu ver, botar um outro tema aqui para ficar definitivo. Get Foundation 538 Map. Para o saudoso, botar o tema do status e deixar ele aqui como padrão. Então, para quem fez o gráfico no Stata, temos aqui um gráfico no Stata. Já. Aqui é, então, deixa eu abrir direto no OpenOffice. Abrir com OpenOffice. Para vocês terem noção que no computador não tem nenhum Word assim. Do jeito que eu nem uso essas coisas assim com frequência. Só tem um mínimo para rodar lá as funções. Então, é basicamente isso, né? Ok até aqui? Vamos criar mais um chunk e vamos fazer um mapa. Mapas. Temos uma base chamada percentual de pessoas pretas, que na verdade é uma pasta. Por quê? Porque quando a gente está falando de mapas, no modo geral, que já é um outro curso que a gente não vai fazer, a gente utiliza muito esse formato aqui, SHP, que é o Shapefile, onde tem coordenada geográfica e alguma informação. Então eu uso esse Shapefile. E esses outros arquivos são arquivos acessórios que não devemos apagar. Então, normalmente quando a gente baixa um Shapefile como esse que está lá no site de transparência de dados do Brasil, dados.gov, aí você baixa a pasta inteira e mantém a pasta inteira. Tem várias formas de fazer gráficos, né? Com mapas. Não é necessariamente cartografia, que eu vou ensinar aqui, mas é possível ser feita. Então a gente precisa de um pacote
chamado SF. Não tenho ele também aqui. Install package. Quem tá com se tiver alguém com Linux aí, ou só Suzano usa Linux, talvez não consiga fazer a instalação do SF assim, porque precisa de no Linux e no Mac, às vezes precisa de alguns pacotes auxiliares que pode não estar instalado. O bacana do SF é que ele trabalha com a lógica de data frame. Então ele traz o shapefile com a lógica de data frame. Então fica muito parecido com o data frame. Inclusive eu consigo manipular as variáveis direto no shapefile. Sem estar sem precisar primeiro fazer o shape, depois fazer o data frame, depois juntar os dois, enfim. Se no meu shapefile já tiver, botar aqui pessoas. Se já tiver alguma informação como essa que já tem, S, como é? SF, peraí que a memória foi longe. Mas eu nem fiz o library, né? Talvez por isso que não estava achando. Deixa eu ver. Read SF, eu estava certo. Era só a falta do library. Então, dados per pessoas pretas barra VW. Aqui é a mesma coisa. Polygon.shp. Carregou aqui. Vamos ver qual é a classe. A classe é SF, TableDF, Table e Data Frame, ou seja, então ele aceita todas as funções referentes a qualquer um dessas classes, seja do SF ou basicamente Data Frame. Então, vamos dar um view. Então, nessa base, quando a gente carrega um shapefile pelo DataFrame, pelo SF, ele vai carregar nesse formato de DataFrame, inclusive com os erros aqui ó, de encoding, nós vamos ignorar por enquanto. E vai, ó, aqui já tem a informação, grid, população total, o percentual de pessoas pretas, a quantidade, aqui é a quantidade, o percentual, e aqui a descrição, tem umas legendas, classes e eu tenho a geometria, que é uma lista dentro de lista. Veja, ó, lista dentro de lista com combined. Então ele transforma toda a geometria nesse espécie de listas sublistas para organizar como um data frame. E eu poderia fazer o seguinte aqui. Selecionar apenas um estado. Deixa eu, para ele não executar o view quando a gente estiver fazendo o knit, deixa eu colocar ele comentado. Vou Alagoas. Por acaso Alagoas. Então, pessoas. Aqui eu disse, ó, podemos usar as mesmos conhecimentos que a gente já tem em data frame. Essa é uma vantagem muito grande em trabalhar com SF. Será que é o nome inteiro? Eu nem lembro, não vi ali agora. Não é o nome inteiro. Então deve ser maiúsculo. Gente, inspeciona a variável, para não ficar assim perdido que nem eu. Era tudo maiúsculo. Então já tem uns 102 municípios de Alagoas, com as variáveis e os valores que interessam lá do censo 2010.
Então, eu poderia fazer assim agora. ggplot AL, que é a nossa base de dados. O que vai ser o nosso AL? Vai ser um fio. E nesse fio eu vou botar o quê? A variável que me interessa, que é per pessoas. Per pessoa. Mais a nossa geometria. Qual é a nossa geometria? É um geom SF, que é a geometria trazida pelo pacote SF. Com isso, então deixa eu ver qual é o nome da variável, que ele disse que não encontrou. Ah, porque aqui a primeira parte é maiúscula. Então, já criou o gráfico de Alagoas com o percentual de pessoas pretas por cidade. E tudo isso aqui podemos editar. Por exemplo, aqui está invertida a escala de sequência. Tá, a cidade que tem mais pessoas pretas é a cidade com a cor mais clara, com maior intensidade. A gente tem no dia a dia entender que é a cor mais escura, a gente pode inverter isso aqui. E a gente pode fazer o seguinte: botar um mais aqui, botar um scale. O que é que a gente vai alterar? É o fio. Então, scale fio. E eu vou colocar o gradiente, né? Que é essa scale fio gradiente. Que por padrão ele já tem umas cores aqui. Eu não vou nem mudar as cores. A gente poderia mudar as cores, mas eu não vou mudar, só vou mudar a ordem. Ele está dizendo que low eu vou substituir, vou botar quem está em low para high e high para low. Deixa eu jogar aqui para cima para ficar assim. Executo de novo e eu já tenho o gráfico melhor organizado. Ou visualmente nos leva à informação mais correta, vamos dizer assim. Porque poderíamos entender o contrário no formato que estava. E aqui podemos fazer o quê? Incluir um novo tema. Vou botar aqui, ó. Tema. Tem um tema de mapa no pacote de temas, que é o map. Ó, ficou só o mapa em branco, sem aquela grade. Só que essa legenda tem esse per pessoas, né? A gente poderia fazer o seguinte: no gradiente, aqui no fio gradiente, botar um name vai ser igual a uma porcentagem. Deixa eu botar aqui para baixo, ficar mais organizado. E poderia também criar aqui um lives, né? Title vai ser igual percentual de pessoas pretas em Alagoas. Então já está lá meu title. Isso aqui eu posso mudar, a gente já viu como muda isso aqui, a posição da legenda. Deixa eu executar aqui. Então já exportamos direto para o arquivo final o gráfico. Aqui está bagunçado por causa do programa que está lendo. Então, e parece que foi feito aí. Parece que ele foi feito para isso. Que não fica tão perfeito que parece que foi feito para isso. Fica dentro da. Não parece gambiarra.
Compreenderam aqui como fazer um gráfico, um mapa, um mapa coroplético, é o nome desse mapa, que é quando a gente, na verdade esse não é não, um coroplético, o coroplético é por categorias. Enfim, esqueci o nome desse mapa. Mas e assim, e também aí a gente usou uma variável numérica, mas a gente poderia usar uma variável categórica para grifar, né? Colorir o mapa de acordo com alguma categoria. Bem, questões, dúvidas até aqui? Porque eu disse aqui, ó, pessoas, fiz um subset da. Aí ele sabe o que. Por isso que aqui no SF, ó, quando a gente carrega o SF, ele tem a geometria guardada aqui nessa variável geometria. Então, automaticamente ele puxa dessa variável. Por isso que a gente só. É por isso que aqui, ó, no ggplot, no AES, a gente não declara nem x nem y. Porque a gente não está falando mais de coordenada cartesiana xy, né? Embora seja isso, mas ele vai pegar cada ponto do polígono, né? Cada coordenada para gerar a figura. Então eu só preciso dizer qual é o, o que é que eu vou inserir de cor dentro, né? Como é que eu vou colorir a figura, o polígono, e ele se vira. Como eu estou com a geometria de Alagoas, ele plota todas as coordenadas referentes a Alagoas. Por isso é muito mais inteligente e muito mais bacana com o SF. Antes dava uma trabalheira danada fazer mapas. E eu poderia fazer igual um face wrap. Deixa eu botar aqui dois estados, né? Vou botar as duas nações vizinhas. Aqui eu vou manter Alagoas, o nome do objeto, só para não ter trabalho de trocar. E aqui eu digo o seguinte, ó. Vou botar só pessoas pretas. E vou dizer que faço um face wrap. O F. Então, posso executar. E aqui ele já me criou os dois gráficos. E já posso comparar os dois estados. Só que aqui tem um problema, né? Devido à dimensão de cada estado, Alagoas ficou bem pequenininho. E Pernambuco ficou maior em linha reta. Ficou o maior estado em linha reta. Os pernambucanos vão entender quando escutar isso. Mas, então, não fica legal fazer face wrapping com mapas. Eu quero comparar dois mapas, aí é melhor fazer dois mapas. Alagoas. Alagoas. Aí eu vou copiar isso aqui. Esse mapa daqui eu vou chamar de GGAL. Esse mapa aqui eu vou chamar de GGPE. Aqui eu vou chamar de PE. Esse é Pernambuco. E aqui
É Pernambuco. Opa. É que o meu outro computador não. Pernambuco. Pronto. Eu vou executar. Executei. Só que eu vou chamar um pacote aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele. Library Pet Look, eu acho que é assim. Deixa eu ver aqui nas extensões. ggplot extension. Galeria. Na galeria, acho que é extensões. Não pode ser aqui. É esse camarada aqui. Patchwork. Veja o seguinte, ele tá no CRAN ele. Só que ele tá dando para instalar por outro canto. Mas vou instalar pelo CRAN. Fazer a instalação dele. Já tinha escrito certo, né? Eu só não tinha ele. Oh, não tinha não escrito certo. Patchwork. E aqui eu baixo fazer o seguinte, ó. No final, eu vou botar GG AL mais GG PE. E aí ele vai criar os dois, os dois ficou como Alagoas. Por quê? Por quê? Por quê? Ah, aqui ó, não alterei o objeto aqui. Aqui, PE. Ele já disse que não tinha achado em Pernambuco. Ah, por que Pernambuco ele não achou? Observou. Agora sim. Então, aqui ficou um cobrindo o outro. Vamos ver se quando plotar ele, ele vai continuar assim, cobrindo o outro. É a posição da legenda, no caso, que é a legenda que está cobrindo aí o mapa. Ah, e tem um problema também aqui, né? Eu não excluí aqui o argumento FaceWrap, né? Que aqui não vai ser mais necessário, uma vez que eu estou criando os dois gráficos. Tá? Por isso eu estava achando estranho também. Tá. Então, o Patchwork é uma forma de eu criar os gráficos separados e depois eu junto eles. A documentação deles é bem simples, bem legal. Pronto, agora sim. Só que aqui eu tenho um problema que é a, a posição da legenda, que eu posso estar alterando. A escala de Pernambuco, nesse caso, ficou menor. Então, o que eu posso dizer que por hoje é isso. É uma introdução, né? Não um curso de R Markdown, é uma introdução ao Markdown, para que vocês já possam saber por onde caminhar e cair para dentro, já começar a fazer trabalhos mais replicáveis, vamos dizer assim. E até para facilitar o dia a dia do trabalho científico e técnico científico, né? Bem, obrigado a todos por estar presente no curso, por ter colaborado com essa iniciativa. Beleza, obrigadão. Espero ter ajudado aí nessa caminhada. De fato, é um mundo, né?
Tem muita coisa para aprender.